Bora, bora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Convidar o pessoal para estar aqui com a gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Essa live de hoje vai ser sobre os códigos. Boa tarde, Matheus. Dos transbordos do Milton Ferreira. A live de transbordo de sexta-feira. Tá me ouvindo bem aí, Matheus? Vou achar o Milton aqui. Só um minutinho, galera, que o Milton vai entrar aqui com a gente, pra gente colocar os códigos do transbordo dele, bater um papo sobre a live dele, que foi fera, foi show de bola. Domingão de carnaval. Fazer a live mais cedo. Bora lá. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos só aguardar um minutinho aí para o Milton entrar com a gente e a gente poder falar com ele, trocar algumas ideias sobre os códigos que ele entregou na sexta-feira, que foram muito bons, conteúdo de muita qualidade. Já de antemão recomendo aí para quem não assistiu ainda, para quem é da mentoria O Jogo da Vida e ainda não assistiu a live de transbordo do Milton, eu te sugiro que assista, é muito bom. Eu trago os códigos aqui, trago um pouco mais resumido, mas vale muito a pena assistir o material. Todas as lives de transbordo estão trazendo códigos muito legais, então é importante que todo mundo assista e participe. Deixa eu mandar o convite para o Milton aqui de novo. Vamos ver se vai dar certo agora. Mais um minutinho aí, galera. Estou só aguardando o Milton entrar aqui para a gente começar. Vamos ele aí. Deixa eu adicioná-lo aqui de novo. Vamos ver se agora vai dar certo. Milton, eu já aceitei aí. Se você estiver me ouvindo, vou te mandar o convite de novo aí, para ver se dá certo agora. Nós vamos trazer os códigos da live do Milton de sexta-feira. Opa, tudo bem? Oi, entrou. Agora Estamos deu certo. aí. Como é que você tá, Milton? Tudo certo. Já fez a corrida do dia? Não, hoje eu não corri. Hoje eu tirei o dia para descansar as pernas. Tá certo, tem que ter recuperação também, né? O meu sistema de treino é um pouco diferente. Quando eu comecei no ano passado, eu fazia todos os dias. E Certo. aos poucos, o tempo foi passando, eu fui aumentando as distâncias. Então, tipo, eu estava correndo 5 quilômetros todos os dias. E depois de um tempo eu fui aumentando a distância, aumentei para 10, para 16, para 18, para 21.
E daí, quando você faz uma corrida muito longa, você força muito a musculatura, no outro dia você é obrigado a dar uma pausa para descansar, para não machucar, né? Então, eu fui tirando esses intervalos. A minha meta esse ano é fechar uma média de 7 quilômetros por dia, mas não necessariamente que eu corra todos os dias. Ontem eu corri 10 quilômetros sozinho, depois eu fui treinar com a família, a gente fez mais 5,5. Então, deu 15,5 quilômetros ontem. Então, hoje eu dou uma pausa, amanhã eu posso fazer 10, posso fazer 15 com tranquilidade, sem preocupação aí de estar se machucando. Show. E tem que ter um cuidado muito grande, né, Milton? Porque, apesar de ser um hábito extremamente saudável, se você exigir do seu corpo muito além do que ele é capaz, principalmente que requer uma preparação física muito grande, se você exigir demais, você se lesiona e joga fora toda a preparação. Sim, com certeza. Até agora eu comecei a fazer academia também para melhorar essa questão do fortalecimento. A gente está em busca de uma melhoria contínua. Então, enquanto eu consegui, eu fui melhorando o meu tempo, melhorando a minha agilidade, treinando sozinho. Depois eu fui buscando outras pessoas que treinam e dão dicas pelo Instagram, pelo YouTube. Eu vou pegando essas dicas e vou testando, vou vendo se funciona para mim. E a maioria fala da necessidade de você fazer treinos de fortalecimento muscular. Então, é mais um teste que eu estou fazendo. Comecei a fazer academia e já deixei claro com o instrutor. A minha intenção aqui não é ficar bombado, não é ficar gigantão. A intenção é ganhar fortalecimento muscular, é ter resistência na musculatura para continuar aumentando ainda mais a minha velocidade aí nas corridas. Parte de alimentação, Milton, você já está trabalhando alguma coisa mais estruturada? Assim, eu não tenho acompanhamento de nutricionista. Eu cortei bastante coisa que a gente comia, né, de bobagens que a gente comia. O açúcar eu cortei já, cara, já há uns 8 a 10 meses já perdi as contas aí. No ano passado, né, eu ainda dependia do açúcar, vamos dizer assim, né, ainda tinha esse vício de, não muita coisa, mas mais no café mesmo, tinha o hábito, né, de colocar o açúcar no café. E a minha esposa parou primeiro, e eu vendo ela tomando café sem açúcar, eu falei, não posso perder, né? Então eu fui também trabalhando para eu largar o açúcar. Então eu colocava numa xícara de café, colocava 3 colheres de açúcar. Aí eu diminuí para 2, depois diminuí para 1. Daí eu pensei, poxa, se eu coloco 1, é melhor tomar sem nada, porque 1 colher de açúcar nem adoça. E foi onde eu comecei a tomar sem o açúcar. Aí tem aquela recaída, voltei a tomar de novo com açúcar, mas foi muito pouco tempo. Aí eu vi que eu estava me sabotando, que eu estava perdendo para o açúcar. Então foi onde eu cortei de vez e já estou aí nesse período aí. Eu acredito que já tem quase 1 ano já que eu estou tomando café totalmente sem açúcar. Mas não sou aquele cara enjoado, não. Às vezes eu chego, por exemplo, tem um amigo meu que tem uma empresa. Normalmente quando eu vou lá visitar ele, tem o cafezinho. Aí ele oferece, toma um café, toma um café. Normalmente eu rejeito, porque eu já sei que o café dele é doce. Mas nem sempre eu corto, né? Então, de vez em quando vou e tomo. Mas já não tem mais o mesmo sabor. O café agora adoçado já tem um gosto meio gosto de remédio. Então muda o paladar da gente, sabe? Água com gás. Eu não tomava água com gás. E isso aí, 2019, eu trabalhava numa empresa e às vezes a gente almoçava junto, eu e o gerente, a gente saía visitar clientes e almoçava juntos. E na hora do almoço eu pegava uma coquinha e ele pegava uma água com gás. E um dia eu peguei água com gás e falei, cara, não sei como que você consegue tomar esse negócio. Isso daqui é amargo, é ruim. E hoje eu tomo água com gás com naturalidade. Mas é o quê? Eu cortei o açúcar, então hábitos saudáveis começam a fazer parte da vida da gente. A minha alimentação é alimentação normal. Arroz, feijão, ovo, bife, carne, frango, macarrão. Não tenho muita restrição alimentar. Mas também eu nunca fui comer gordura de carne, essas coisas. Carne gordurosa, eu sempre tiro a gordura fora e como só a parte da carne mesmo. Então eu nunca tive assim, uma alimentação desregrada. Tanto que nunca fui gordo em excesso. Né? Eu estava, pelas tabelas aí, de índice de massa corporal, o meu peso ideal fica entre 69 a 75 quilos. E eu cheguei a 85. Então, eu estava tendo uma vida sedentária e, consequentemente, estava aumentando o meu peso. Mas o 85 foi o máximo. E depois que eu comecei a treinar a corrida, esse peso foi reduzindo. Aí eu baixei até 72 e hoje está estabilizado aí entre 74 e 72. Fica sempre nessa variação, né? A gente nunca está no peso exato. Depende do horário do dia que você vai pesar, ele dá uma oscilação. Mas está sempre variando nisso daí. 7,2, 7,4, 7,5 é o máximo que tem chegado aí nesses últimos dias. Show de bola. O Davidson Ribeiro comentou aqui, ó, devagar eu estou cortando também. Eu acho que esse é o segredo para quem quer começar, porque geralmente hábito funciona assim.
Ou ele começa porque você tem uma ruptura, você vai no médico, ele fala que você vai morrer, aí você faz. Agora, se você está na rotina e começa a perceber que precisa melhorar, o segredo é o que o Davidson colocou aqui, é devagar. Faz um pouquinho, vai igual o próprio Milton já comentou, vai aumentando gradativamente. E eu acho que nesse sentido de hábito, de modificação das coisas da vida, as pessoas, elas exageram demais na cobrança. Eu achei legal o comentário que você fez. Cara, não é porque eu tomo café um dia com açúcar que jogou fora um ano que você ficou Sim. tomando sem açúcar, todo o esforço que você fez. O Igor comentou aqui, eu cortei e não consigo mais tomar café com açúcar. O Ademir, café com açúcar, lembra Sadol? Aí a galera comentou aqui das outras coisas. Eu tive essa mesma experiência com a Coca-Cola. Uhum. Há uns 7 anos atrás, eu comecei a ter uma alergia e aí não conseguia achar muito bem o que era. E aí não ficou bem definido se era cafeína, acredito que não seja, porque eu como outras coisas que tem e não dá reação. Mas a Coca-Cola era nítido, que quando eu tomava Coca-Cola eu tinha reação alérgica. E Uhum. aí, só com Coca-Cola, eu não cortei os outros refrigerantes. A Coca-Cola eu cortei. Então tem basicamente 7 anos que eu não tomo Coca-Cola. Hoje, quando eu pego um copo de Coca e vou tomar um pouquinho, cara, o gosto é extremamente desagradável, porque o seu organismo já desacostumou tanto daquilo que você já não consegue mais reconhecer. Eu acho que bate muito com o exemplo que você colocou do café sem açúcar. É isso aí. Milton, para a gente começar, eu quero te agradecer demais a presença. Eu estou fazendo esse trabalho aí, eu sou de Uberlândia, Minas, eu sou 10 em 1, comecei a mentoria esse ano, já acompanhava o Pablo aí há algum tempo. Eu, como vários outros milhares de pessoas aí, achava ele meio doido, meio psicopata. Falei, cara, a conversa desse cara é meio estranha. E aí, de repente, a linguagem dele começa a conversar com a gente. Até separei algumas coisas que você falou na live que eu gostaria que você compartilhasse um pouco mais de detalhe também, que eu acho que você fez alguma transição bem parecida com a minha, de repulsa em algum momento e daqui a pouco aproxima de uma forma que faz muito sentido e vira a chave e a gente segue em frente. Então, primeira coisa, te agradecer a disponibilidade aí de estar compartilhando. Eu já fiz essa live de transbordo com as outras pessoas que estão fazendo isso, cara, e tem sido muito válido, porque entrega alguns outros pontos de vista, alguns complementos de informação, a gente consegue conhecer vocês mais no detalhe. Eu acho isso é legal para todo mundo que está dentro da mentoria, está em início de jornada, até mesmo para quem não está na mentoria, mas está buscando insights, buscando ideias para poder implementar na vida. Quando você fala de corrida, hábitos saudáveis, isso fala com quem está dentro e com quem está fora da mentoria. Então esse bate-papo aqui, essa troca é sempre muito boa, tem sido muito legal, eu tenho feito grandes amigos e pegado grandes ideias. Eu vou colocar aqui os pontos, os principais códigos que eu anotei. Cara, a sua live foi show de bola, quero te dar os parabéns, gostei muito. Vou te ser bem sincero, no início, eu fiquei meio perdido, porque eu pensei assim, falei, nossa, ele tem muito vínculo com a igreja, né, com religião, então ele vai fazer mais um depoimento. Cara, daqui a pouco você começa a soltar uns códigos de corrida, de esforço, de constância. Eu falei, caramba, no final... Essa questão da igreja não tem como a gente desvincular, Sim, né? Eu nasci e fui criado, né, na igreja, né? Então, não nasci na igreja, né? Nasci no hospital. Mas eu, desde criança, eu tenho o hábito de frequentar a igreja, né? Então, isso daí faz parte da minha vida, faz parte do meu processo de desenvolvimento, e eu não tenho como desligar isso da minha vida. A igreja, para mim, é um fator fundamental. Há quem diga que não há necessidade de frequentar. Para mim, cada um é livre para fazer a sua escolha. Mas eu vejo assim, é bom estar ali. Quando eu vim morar nessa cidade, eu não conhecia, literalmente não conhecia ninguém dentro da cidade. E foi o meu primeiro contato foi com as pessoas da igreja. Então, não tem como eu dizer assim, não, eu não preciso. Não, é uma comunidade, é uma união de pessoas. Como todo ajuntamento de pessoas, vai existir problemas, né? Isso daí a gente vê até na primeira igreja, vamos dizer assim, né? As pessoas relatadas na Bíblia. O apóstolo Paulo deixa claro que houve desentendimento entre duas cooperadoras dele, né? Elas se desentenderam, e ele pede para que elas se reconciliassem. Então houve problemas ali. O apóstolo Paulo teve problemas com o seu primeiro parceiro de missão por causa do João Marcos, né? O Paulo não quis que ele continuasse junto nas viagens missionárias, e o Barnabé falou, não, ele vai continuar assim. Então houve ali um desentendimento. O apóstolo Paulo teve desentendimento com o apóstolo Pedro, fica muito claro, porque Pedro
estava vivendo uma vida de hipocrisia aos olhos de Paulo. Pedro estava vivendo uma vida de hipocrisia, porque quando estava com os gentios, ele se comportava tranquilo. Quando estava com os judeus, ele rejeitava Mudava o os gentios. comportamento. O Paulo viu aquilo dali e veio e chamou a atenção dele. Então, problemas. Qualquer ajuntamento de pessoas vai ter problemas. Dentro da igreja, obviamente, vai ter problemas. Né? A igreja não é um lugar de pessoas 100% perfeitas. Né? Até o apóstolo Paulo fala que essa perfeição nem ele tinha alcançado ainda. Mas prossigo para o alvo da soberana vocação, meu alvo é Cristo. Então, assim, tem pessoas que não gostam da igreja, e isso daí para mim é um bloqueio. Né? É um bloqueio de religiosidade. Alguém dentro da igreja magoou ele, chateou e ele não consegue perdoar. Ele pode ter sido ofendido por um pastor, por um colega de departamento, e aí ele fica com um bloqueio com relação a isso e não aceita mais nenhum tipo de igreja. Falou de igreja, falou de Bíblia, ele repulsa e ele rejeita. Então, a pessoa precisa saber fazer essa separação das coisas. Sim. Mas eu digo assim, também não é obrigatório que você esteja dentro de uma igreja para você estar em comunhão com Deus. Mas, se você não consegue estar em comunhão com as pessoas, por causa dos problemas delas, dos defeitos delas, isso já deixa claro que o problema está em você. Né? Então, nós não vamos na igreja para apreciar as pessoas, nós vamos à igreja para cultuar a Deus, para servir a Deus, para prestar o nosso culto de louvor a Deus. Então, eu continuo frequentando e, como eu digo, eu acho tranquilo, quem quer ir vai, quem não quer não vai, mas eu continuo indo porque eu vejo que para mim faz bem eu estar ali. Eu não estou assim à frente de nenhum departamento, não estou pregando na igreja, não estou ensinando mais. Né? No ano passado eu pedi para o pastor que eu não queria mais ser professor de escola dominical, porque eu tinha entendido essa nova visão, essa nova linha de andamento para mim, para estar ensinando através do digital. E ele aceitou e hoje eu continuo indo na igreja para tocar o meu trompete. Eu faço parte de uma orquestra, eu toco o meu trompete ali, minha esposa toca clarinete, meu filho toca o violino e está muito bem desse jeito, está muito bom dessa forma que está acontecendo. Então, como eu disse, não tem como separar uma coisa da outra, porque faz parte do meu dia a dia eu estar frequentando ali. Sim, eu coloquei mais no sentido assim, que eu achei que a sua live ia ficar mais em termos de depoimento do que focado sim. em código. Aí, o que eu fiz para adaptar para a minha realidade? Há muitos anos eu tenho a Bíblia e eu sempre fico pedindo a Deus, só, eu quero pegar a Bíblia e eu quero ler, e aí com a mentoria já veio tudo junto. A hora que eu vi que o Pablo, né, não, essa semana, cada semana lê uma coisa. Eu falei, cara, já vou resolver dois coelhos com a cajadada só. Já comecei a ler em Gênesis, estou terminando Gênesis, e aí me propus a ler 2 páginas todo dia. Eu sou um dos temas que eu gosto muito de falar é hábito. E eu tenho eu já fiz isso de forma intencional várias vezes, eu consigo ter... As pessoas falam disciplina, mas disciplina, ela vem com a repetição. Aí fala, o cara é disciplinado. Ele não é disciplinado. Ele repetiu tanto que agora não consegue mais parar de repetir. E aí a gente chama isso de disciplina. E aí eu peguei a Bíblia e falei, cara, vou colocar a meta, vou ler 2 páginas por dia, e daqui 1 ano eu já tenho 730 páginas, dentro de 2 anos, se eu não terminei, eu já vou estar terminando. E aí, óbvio, lendo e tirando os aprendizados, eu acho interessante, porque é aquela questão, e você tocou num ponto em que, para mim, é extremamente importante. Você não depende do prédio igreja para a igreja estar dentro de você. A igreja está dentro de cada um de nós. Aí, ir ou não, eu gostei da abordagem que você colocou. Ir ou não, aí já é uma questão de opinião. Vou colocar alguns pontos aqui, Milton, a respeito da live de transbordo, e nós vamos fazendo um ping-pong. Qualquer momento aí, se sentir, quiser complementar, fica à vontade. Só te cortando, então, antes de falar? você já entrar aí, deixa eu só falar um pouquinho com relação à disciplina e hábito. Vai. A questão assim, a disciplina, ela vem como um castigo, ela vem como uma obrigação, né? Pegando o exemplo bíblico mesmo. Por que existiu a lei dos 10 mandamentos? Porque o povo não estava mais adorando a Deus. O povo havia se desviado da presença de Deus. Então, Moisés, né, segundo a orientação de Deus, ele traz ali os mandamentos para que o povo de Israel vivesse uma vida disciplinada na presença de Deus. Então, havia uma série de regras que eles deveriam cumprir para eles poderem estar na presença de Deus. Então, havia ali essa questão dessa disciplina. Para vocês
prestarem o culto de vocês a Deus, vocês precisam que o sacerdote faça um sacrifício primeiro por favor dele, depois ele vai fazer um sacrifício em prol do povo, para que Deus receba a adoração de vocês. Então havia uma série de regras que eles deveriam seguir. Por quê? Porque eles não tinham o hábito, eles não tinham um estilo de vida de adorar a Deus. Trazendo para o nosso dia a dia, você não pratica nenhum tipo de atividade física. Aí você, por causa do seu hábito de ficar sentado no sofá, de comer besteiras e de não praticar nenhum tipo de atividade, você fica doente e vai no médico. O médico te dá uma determinação, você vai tomar esses remédios aqui, nesses horários específicos, tem que ser de 8 em 8 horas, olha a questão da regra, tem que ser de 8 em 8 horas para você tomar esse remédio aqui. Você precisa fazer atividade física no mínimo 30 minutos por dia. Aí você vai viver uma vida disciplinada, uma vida de castigo. Você é obrigado a fazer aquilo dali para recuperar a sua saúde, para, de alguma maneira, tentar reverter o prejuízo que você causou para a tua saúde. Então, por você não viver uma vida, não viver uma vida de hábitos saudáveis, você agora tem que viver uma vida sob disciplina. A mesma questão acontece com o povo de Israel. Por que eles receberam uma lei? Antes de Moisés trazer a lei para o povo, né, tem ali todo o relato do Gênesis. Como que acontecia no Gênesis? Naturalmente, eles adoravam a Deus. Naturalmente, eles ofereciam o seu louvor a Deus, ofereciam os seus sacrifícios a Deus, cantavam a Deus, né? Surgiu ali os primeiros instrumentos musicais. Então, eles tinham um estilo de vida de adorar a Deus. Mas, por eles estarem caminhando no meio dos povos, né, que não conheciam o Deus de Israel, eles começaram a adorar o Deus desses povos. Então, eles saíram da presença de Deus. Eles deixaram de fazer o que era certo, começaram a praticar o que é errado. Começou a praticar o que é errado, há necessidade, então, de haver a disciplina. Quando a gente fala de hábito saudável, você não tem o hábito de praticar esportes, você não faz atividade física, você vive uma vida sedentária. Você sabe que isso vai te trazer prejuízo. Então, antes que você chegue a um ponto de precisar ir no médico, antes que chegue a um ponto de você precisar ser internado, tomar uma medicação e viver uma vida de disciplina, você cultiva agora um hábito saudável. Então, você antecipa essa situação. No começo, como você não está acostumado com esse estilo de vida, vai ser difícil para você, vai ser pesado. Você vai estar se disciplinando. Não é um médico que vai te disciplinar. Você vai se disciplinar. Só que tem um detalhe. Quanto mais você praticar esse tipo de atividade, automaticamente o teu cérebro vai transformar aquilo dali num hábito. Então, há estudos que dizem que precisa de 7 dias para você desenvolver um hábito saudável, para você desenvolver qualquer tipo de hábito. Outros dizem, não, é 21 dias. Outros dizem, é 45. Há alguns que dizem, é 60 dias. Na corrida, eu vejo assim, para se tornar mesmo um hábito, tem que ser mais de 60 dias. Você praticando constantemente, não necessariamente todos os dias. O ideal seria todos os dias. Por quê? Para o teu cérebro se acostumar com aquilo dali. Para você não ter aquela questão assim, não, hoje é domingo, hoje eu não vou fazer. Sempre vai haver uma desculpinha. Não, hoje eu tenho que fazer tal coisa primeiro. Não, hoje não vai dar por causa disso. Então, não virou estilo de vida, não é um hábito, né? Ainda você está fazendo por obrigação. Agora, a partir do momento que você acorda antes que o despertador toca, você... antes do despertador tocar, você já foi no guarda-roupa e já pegou a roupa de sair fazer a corrida. Aí que o despertador desperta. Aí pode ter certeza, já virou um hábito, já faz parte do seu estilo de vida, porque já está no seu modo automático praticar aquilo dali, já não é mais algo pesado para você. Apesar de que tem dias que nós estamos cansados, e isso daí é fato. Tem dia que eu moro, a minha casa aqui ela é um sobradinho, é geminada, e o quarto fica na laje em cima, né? Quando eu desço as escadas para sair fazer a corrida, eu já começo a sentir as pernas. E já vem aquele pensamento, hoje não vai dar para correr. Essa dor que está dando aqui na panturrilha, na coxa, hoje não vai dar. Então, eu saio, eu desço já com a roupa trocada, lavo o rosto, tomo uma água. Normalmente eu saio fazer a corrida sem comer nada. Geralmente é só um copo d'água, ou às vezes nem um copo d'água. Saio, faço a corrida, depois que eu volto, aí que eu vou me alimentar e repor, né, aquela energia que eu gastei ali. Mas quando sai para fazer a corrida, o primeiro quilômetro é um sacrifício. O corpo está todo dolorido, porque a musculatura ainda não aqueceu.
Então, o corpo está pesado, as pernas estão doloridas, você vai correndo, vai sentindo as canelas, vai sentindo a coxa, vai sentindo o joelho, você vai sentindo o corpo todo. Todo o corpo está conversando com você e dizendo não vai dar. Mas você Para. continua. Passou o primeiro quilômetro, aqueceu a musculatura, aquela sensação dolorida das pernas já começa a passar, já começa a reduzir. Mas daí vem a respiração. Começa a ficar a respiração ofegante, você já começa a ficar cansado e já vem aquele pensamento, não vai dar, não vai dar. Ó, o Kellington falando ali, começa a doer as costas. A dor nas costas já é um outro problema, é uma outra situação. E aí depois que você fez esse aquecimento, que correu 2 quilômetros, 2,5, está no terceiro quilômetro, aí já estabilizou o corpo. Depois do terceiro quilômetro, o corpo já está instável, ele já entendeu aquilo que está acontecendo. E é só você não parar. Por mais que o cérebro continue te dizendo que não vai dar, você não vai aguentar, você precisa parar, se você continuar insistindo e dizendo só mais 1 quilômetro, não, só mais 500 metros, só até aquele poste, daí quando chega no poste você fala, não, eu já aguentei até aqui, vou até no outro, e você vai fazendo essa brincadeira com a tua mente, você vai ver, você vai fazer 5 quilômetros, 6, 7, e a gente sempre tem condição de fazer muito mais do que a nossa mente acredita que é possível. Isso que o Kellington falou ali, dessa dor nas costas, é porque a nossa musculatura, quando a gente está correndo, você exercita todo o corpo. E o teu corpo precisa de equilíbrio, literalmente estar equilibrado para você não pender para nenhum dos lados, porque você está se impulsionando. Então você tem que ter essa musculatura do core, né, que é essa região toda da costa, da cintura, abdômen aqui, essa região precisa estar fortalecida para que você tenha um bom rendimento na corrida. Se você está correndo e está sentindo muita dor na costa, é porque a tua região do core está fraca. Você precisa fazer exercício de fortalecimento do core. Aí você pode, é core que escreve, né? C-O-R-E, core. Pesquisa no YouTube, né? No Instagram, pessoas, no YouTube, né? No Instagram não tem como você fazer pesquisas nesse sentido. Mas pesquisa lá, exercícios para fortalecimento do core. Aí você vai ver, vai ter lá flexão, vai ter prancha, vai ter abdominal, vai ter vários tipos de exercício para fortalecimento dessa região, e daí você vai reduzir essa dor nas costas e até um ponto de ela passar. Eu tive muita dor na costa no começo, até o Adir está colocando ali, ó, prancha isométrica, para fortalecimento do core. É fundamental. Fazer flexão de braço, tudo quanto é tipo de exercício que fortalece a região do abdômen e a região baixa da costa, vai te ajudar aí para você conseguir fazer a tua corrida com tranquilidade e sem esse problema da dor na costa aí te queimando, te acusando e te fazendo parar de fazer a tua corrida. Mas pode falar lá os códigos agora. Atividade na água também ajuda pra caramba. O Cleverson colocou aqui, ó, mesmo com hernia de disco, estou há 50 dias correndo todos os dias, já virou constância. Eu tenho o hábito da caminhada e para hernia de disco eu faço atividade na água, piscina, caminhada 1 hora de piscina, 2 vezes por semana, viu, Cleverson? Ajuda pra caramba para fazer fortalecimento, igual o Milton falou aí, ó, é show de bola. Milton, nós vamos fazer esse ping-pong aqui. Vou trazer os pontos que você quiser complementar, se sinta à vontade. Vamos. Eu trouxe a sua apresentação aqui, para quem eventualmente às vezes não te conhecer. Você é de Ipanema, Santa Catarina. Itapema, Santa Catarina, desculpa. Final do ano passado a gente foi em Florianópolis, foi passar um final de semana com a minha esposa em Floripa. Santa Catarina é show de bola, muito bonito, nunca tinha ido não, mas nós adoramos. Começou a fazer o pior ano em 2022, e aí as suas primeiras falas já se comunicam muito comigo, quando você fala que começou autodesenvolvimento. Começou o desenvolvimento em 2017, leu o livro Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Acredito que o Milton vai validar. Indica esse livro para todo mundo. Eu já li esse livro é show de bola. A gente vê muitas pessoas dando depoimento a respeito desse livro. Ajuda demais fazer virada de chave em termos de mindset e a parte financeira. O Milton tem 40 anos, eu tenho 42. Ele é casado há 20 com a Tânia, eu sou casado há 17 com a Ana Flávia. Ele tem um filho de 12, o Miguel, e eu tenho 2 filhos, o Renner Filho e a Rafaela. Vou apresentando o Milton e me apresentando junto. Eu
como o primeiro código aqui, Milton, eu trouxe a parte que você falou do Sebastião Fogaça, seu presbitério. Ele despertou no Milton o senso de responsabilidade. E aí eu transcrevi com as minhas palavras, fica à vontade para complementar. Eu achei legal, porque você fala que você não era tipo assim, o maior potencial. Só que o código que eu anotei foi, através de tarefas, ele despertou o senso de responsabilidade no Milton, que tem todo um desdobramento na história que o Milton contou na live. Para mim, tá ali, te dá uma virada de chave, porque é um código importante. Como que eu vou fazer qualquer coisa que nós estamos falando aqui? Nós já falamos de hábito, já falamos de atividade física, já falamos de alimentação. Como é que isso vai começar? Através de tarefas. E logo no início da live, o Milton trouxe esse código do Sebastião Fogaça, despertou no Milton senso de responsabilidade através de tarefas. Então, tudo que a gente for querer fazer, esse método de tarefas é o método que é utilizado com a gente dentro da mentoria, eu acredito que é um dos mais poderosos. Você trouxe o exemplo, eu vou te falar a verdade, eu não conheço o Piero Tavolazzi ainda, quero olhar, porque pela forma como você falou, o conteúdo dele deve ser muito bacana, depois eu quero dar uma pesquisada com mais tempo. E aí ele te transmitiu uma mensagem que eu trouxe como códigos, e eu achei interessante, porque o código que eu anotei foi que as mensagens estão por todas as partes. Precisamos estar prontos a ouvir. Quando você traz a mensagem do Piero, eu percebo que óbvio, a mensagem, assim, eu achei legal quando você falar, tinha 14 mil pessoas assistindo a live, e ele está usando a palavra de Deus para entregar o conteúdo dele. E você tocou, e garanto que todos que estavam prontos para pegar o código, para poder entender a mensagem, conseguiram. Então, os códigos, eu acredito, as mensagens, a palavra de Deus, ela está conversando com você a todo momento. A todo momento que você pede ajuda, que você faz uma oração, pode ter certeza que no dia seguinte, ou no mesmo dia, dependendo do que nós estivermos falando, Deus te manda a resposta e te manda a ajuda. Mas será que nós vamos estar prontos? Então, esse é um código extremamente pesado que eu peguei na live do Milton. As mensagens estão por todas as partes, precisamos estar prontos a ouvir. E o Milton fez isso com muita propriedade. Achei importante, essa aqui vai com certeza virar um post no Instagram semana que vem, a importância das declarações proféticas. Você usou essa expressão contando a passagem da sua ida para Itapema. Eu achei legal que você trouxe 2 códigos extremamente importantes. E eu vou transformar isso no post da semana que vem, que eu acho que vai conversar com muita gente. A importância das decisões, das declarações proféticas e a mudança por decisão. O Milton trouxe na live dele, que ele foi para Itapema, porque ele queria, falou, cara, eu vim para essa cidade, vim passar férias aqui, e eu vou retornar para cá, e as coisas começaram a acontecer. Mas foi uma decisão, não é a história, geralmente, lugar comum, fiquei desempregado, não sei o quê. Não, Milton fez isso por decisão. E eu acho que, em termos de código, para quem está nos ouvindo, fica aquela mensagem. Quantas mudanças na sua vida, ou quantas coisas nós fazemos de forma intencional? Quantas coisas nós entregamos de forma intencional? Fazer o que o Milton fez, fazer uma mudança por decisão. E a importância de declarações proféticas. Ele trouxe nesse mesmo contexto, mas vou expandir um pouco a mensagem. Quantas declarações proféticas nós estamos fazendo para o filho, para o cônjuge, para o pai, para a mãe, para o amigo, para o irmão da igreja, para onde a gente está? Quantas declarações proféticas eu estou utilizando ao longo do meu dia, ao longo da minha vida? Eu transmito isso muito através do boot, Milton. Que eu acho que o boot, ele é você fazendo uma declaração profética que você quer que seu dia seja bom, que você quer que coisas boas aconteçam na sua vida. E, na prática, além de eu fazer ele todo dia como primeira ação do dia, eu comecei a usar ele ao longo do dia. Na nossa rotina você tem variação de energia, normal. Dias bons, dias ruins. No momento em que minha frequência baixa ao longo do dia, eu faço um boot mental, que aí eu vi traduzido em palavras essa prática que eu estou fazendo uma declaração profética de que as coisas estão boas e se não estão, irão melhorar. Achei bem legal. Sobre essa parte de mudanças por decisão, Milton, quer complementar alguma coisa aí? Assim, ao longo da vida a gente vai percebendo que as coisas vão acontecendo, né? Às vezes a gente
acontecem coisas na vida da gente que são coisas que nós desejamos. Você fez aquele pedido e não percebeu que fez aquele pedido. Eu já tive experiências de eu passar na frente de uma empresa e olhar a estrutura da empresa e me encantar com a empresa e dizer, um dia eu vou trabalhar aqui. E pouco tempo depois acontece eu estar trabalhando naquela empresa. Isso aconteceu em, no mínimo, 3 lugares que eu passei e desejei trabalhar ali. Com a minha esposa aconteceu, ela visitou uma empresa, um ambiente, um local de trabalho, e ela gostou do ambiente e ela falou assim, que legal seria trabalhar num lugar como esse, e hoje ela trabalha nesse lugar. E eu comecei a perceber que isso acontece muito na nossa vida. Aquilo que você deseja acaba, de alguma maneira, acontecendo. Você acaba... Tem gente que diz, é a lei da atração. Dê o nome que você quiser dar, né? Mas acontece. E eu percebi isso em várias situações. Então eu pensei, agora é hora da gente começar a melhorar essa questão desses desejos e começar a desejar coisas melhores. Então, o que você falou ali, né, de que as respostas estão espalhadas, né, os códigos estão espalhados, a gente que precisa coletar. Se você for ler ali Provérbios, capítulo 1, do versículo 20 ao 33, você vai entender sobre isso. Eu até abri aqui, ó. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, ela clama. Às entradas das portas, na cidade, ela profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos falarei as minhas palavras. Então, a sabedoria, ela está em todos os lugares. Ela está em todos os lugares. Basta você estar com os seus olhos abertos para você perceber as respostas, os códigos. Muitas das vezes a pessoa fica esperando Deus vir e falar no ouvido dele, de modo que ele escuta perfeitamente a voz de Deus num tom grave, dizendo, meu servo, eis que eu falo contigo. E fica esperando por isso. Deus chamar você pelo seu nome, Milton, Milton, como ele falava lá com Samuel, né? Samuel, Samuel. Então, não é só assim que Deus fala. Deus fala de todas as formas conosco. E em todo tempo, em todos os momentos. Às vezes você está conversando com uma pessoa e Deus fala no teu coração, entregue tal coisa para ela, dê tal coisa para essa pessoa. E às vezes você acha, não, isso é coisa da minha cabeça. Não, eu não vou fazer isso agora. Cara, eu tenho experimentado o Deus falando essas coisas comigo, principalmente nesse quesito de ajudar pessoas. E ele toca no coração e diz, dê tal coisa. E, depois, se eu ceder e entregar aquilo que ele está pedindo... Não, olha, é quase que imediato. Ele me devolvendo aquilo dali 2 vezes, 3 vezes mais. Então, ele nos dá recursos para nós abençoarmos as pessoas. Só que a gente fica, de um certo modo, avarento, né? Querendo tomar posse daquilo. Não como um mordomo, como um administrador daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Mas a gente quer tomar posse como sendo propriedade nossa. E é nisso que a gente acaba deixando, muitas das vezes, de desfrutar do favor de Deus, de sentir a presença de Deus, de adquirir experiências com Deus, justamente por causa disso, por causa da dureza do nosso coração. A sabedoria, ela está em toda parte. Deus, né, quando fala da sabedoria na Bíblia, a sabedoria é uma pessoa, e Jesus é a sabedoria, ele não é nem a fonte da sabedoria, ele é a sabedoria, e ele está em todos os lugares, e todo o tempo ele está nos ensinando, está falando conosco, está nos orientando, só que às vezes a gente faz como o povo de Israel, endurece o nosso coração, e não ouve aquilo que Deus tem para falar, acha que não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha mente, e não faz testes, não procura entender aquela situação. E eu já penso da seguinte forma, se é Deus tocando no meu coração, amém. E se for coisa da minha cabeça? Amém também, não vai me fazer falta, porque ele vai suprir as minhas necessidades, é uma promessa dele. Então, se não for ele falando comigo, de qualquer maneira eu estou fazendo. Mas eu tenho percebido que praticamente todas as vezes foi ele que estava dando a orientação ali. Às vezes é a gente que deu outro nome, mas que era ele, era. É isso aí. Uma boa tarde para a Thaís, mandou mensagem no chat. A Isabel comentou, tem vivido isso. Deus fala a todo momento. Então é o que a gente está falando aqui. Seja bem-vindo aí todo mundo. Vou trazer os próximos códigos, e aí até um que eu já antecipei, que eu gostaria de te ouvir. Você teve uma desconexão temporária com o Pablo,
e eu vi você desconectou com ele por causa de palavrões. Esse cara usa muito palavrão e tal. Até coloquei aqui, ó. Você fez uma desconexão do Pablo por palavrões, e eu queria que você falasse um pouco como que você ressignificou isso. Porque aí em algum momento você se conecta de novo, então você deve ter ressignificado essa mensagem. Como é que foi esse processo? Eu percebi assim, as pessoas, muitas das vezes, ele olha para o Pablo como um camarada, um perfeito. E ele não é perfeito. Ele é um ser humano como qualquer outro. Ele também está dentro desse processo de desenvolvimento. Financeiramente, ele está muito além de nós, né? Está a milhões na nossa frente. Mas em outras áreas, ele ainda está em deficiência. Não estou dizendo que é uma deficiência. Entenda o que eu quero dizer. Teve uma live que eu ri muito, que ele virou e falou assim, para você aí que fica me idolatrando, me endeusando, eu quero que você chegue perto de mim, para eu soltar um pum perto de você, para você ver que eu sou um ser humano normal. E é normal. E assim, um exemplo. Todo mundo fala do Pablo tal. Ele não está correndo agora. Até ano passado ele não corria. E eu já estava correndo há mais de um ano. Então, quando ele começou a falar de corrida, eu observando, eu falava assim, olha como que ele está atrasado com relação a isso. Isso que ele está falando agora, eu já vivia um ano atrás. Então, para você ver como que a nossa vida como um todo, ela está sempre em constante desenvolvimento. Tem parte da nossa vida que nós já estamos à frente, tem parte que nós estamos atrás. Essa questão dele falar palavrão, eu não concordava. E ainda acho desnecessário. Né? A pessoa falar besteira enquanto está transmitindo a mensagem. Poxa, você está falando da palavra de Deus, é algo que vai tocar no coração da pessoa. Mas é uma forma que ele estava usando, que ele entendia ser necessário para chamar a atenção das pessoas. E eu vi pessoas declarando, as pessoas falando assim, eu quero ver quem que é esse cara que fala palavrão e fala de Deus. E a pessoa travou assistindo ele por causa dele falar palavrão. Então eu, Milton, não falo. Mas ele estava falando, e se você for observar agora, ele não fala mais. Não sei se ele parou de falar porque Deus tratou o coração dele e falou com ele, ou se alguém do marketing lá, alguém da equipe dele falou, evita falar isso, ou se ele, por consciência própria, parou de falar. Mas independente de qualquer situação, eu, naquela época, eu parei de acompanhar, porque eu, dentro de um ambiente religioso, fui criado em uma vida dessa forma. Eu trabalhei em uma empresa que o meu supervisor, um dia, eu vi aquilo como uma falta de respeito. Ele praticamente me xingou dentro na empresa que a gente trabalhava. Eu estava num treinamento e ele estava me ensinando e eu não fiz exatamente conforme ele ensinou. E por eu não fazer exatamente, por eu não acertar aquela tarefa, ele veio e me disse assim, o que está acontecendo? Por que você fez desse jeito? Eu falei, mas foi você que falou para fazer assim. Que foi eu que mandei você falar assim? Cara, aquilo dali me indignou, sabe, de uma forma que eu fiquei furioso com ele por ele ter falado daquele jeito, sabe? E ele repetiu várias vezes essa frase, várias vezes. Aí, isso aconteceu lá em Campinas. Eu estava num processo de treinamento de uma empresa e daí eu vinha para Cascavel naquele final de semana. No outro final de semana nós nos encontramos daí em Curitiba, que era mais uma etapa de treinamento. Quando nós nos encontramos em Curitiba, ele estava tranquilo. Para ele já tinha passado aquela situação, já era passado, mas eu ainda estava remoendo aquele sentimento por ele ter falado daquele jeito comigo. Aí, na empresa, a gente estava dentro da empresa lá no treinamento e ele explicando e eu de cara fechada, porque eu ainda estava amargurando, eu estava moendo aquela raiz de amargura, sabe? Estava mastigando ainda aquela folhazinha de poldo. E quando nós saímos dali, que embarcamos no carro, aí ele veio querer puxar graça. Mas ele sabia por que eu estava daquela forma. Ele tinha entendido já o recado. E ele veio me questionar dentro do carro. Estava eu, ele, mais um colega dentro do carro. Aí eu aproveitei. Aí eu larguei tudo que eu tinha guardado, tudo que eu estava remoendo durante aquele período. E deixei claro para ele. Eu falei, eu não fui criado num ambiente como esse. Se a minha mãe visse um dia eu falando o que você falou, eu levava um tapa na boca que eu perdia os dentes. Eu falei assim, eu acho totalmente desnecessário você falar desse tipo. Eu falei, e outra, eu não sou teu empregado, não sou teu funcionário e nem teu escravo. Mas falei um monte pra ele. Aí ele falou, Milton, que isso, cara? Não dá nem pra brincar com você, não sei o quê. Só que detalhe, ele é de uma região em que é normal eles falarem esse tipo de palavras e usa essas gírias e tal. Na época eu não via dessa forma.
E a mesma coisa, daí depois, claro, a gente se entendeu, né? Eu deixei claro por que eu estava daquela forma, ele se retratou e nós continuamos convivendo. Trabalhei ainda muito tempo com ele, sempre respeitei ele me respeitou. Mas ali, com relação ao Pablo, eu me desliguei justamente por causa disso. Eu falava assim, poxa, não há necessidade, não há necessidade. Hoje, quando ele fala alguma coisa, até ele, em live aberta, ele não fala, mas às vezes em live fechada ele fala assim, ó, perdoa, eu preciso falar dessa forma, para que você entenda. E daí ele solta, mas já mudou bastante. Mas o que aconteceu que para mim foi essa virada de chave? Eu tinha me desligado, falei que não ia mais acompanhar, porque não estava concordando com aquilo, mas o algoritmo, ele é muito forte quando você tem grana para você patrocinar ali as propagandas, né? Então, automaticamente começa a aparecer de novo aquele tipo de mensagem para você. Ah, você já curtiu isso daqui uma vez, toma aqui mais uma vez uma dosezinha para você. E era uma live que ele estava fazendo no carro. E ele estava assim num ambiente muito espiritual naquele dia. Dava para sentir que aquele momento que ele estava vivendo era um momento de profundidade mesmo, que ele estava na presença de Deus ali, e ele estava em conexão com Deus, e fazendo aquela live no carro, ele encostou o carro e foi entregando a mensagem. E eu falei, cara, tem uma coisa por trás disso daqui. Isso daqui não é só marketing digital. Tem o agir de Deus por trás disso daqui. E eu comecei a pegar a mensagem que estava por trás dele. Não observando mais o objeto que estava entregando, mas o que estava dentro, né? Quando, por exemplo, você olha essa garrafa aqui, você vai falar, isso daí é uma garrafa de Gatorade. Está sem o rótulo, mas é nítido. Você percebe que é uma garrafa de Gatorade. Se você ficar observando a garrafa, você não presta atenção no que está dentro. Né? Ah, não, mas isso daí é uma garrafa usada. Eu não vou tomar água dessa garrafa usada. Mas se você está com sede, você não vai tomar água? Ah, mas a água está geladinha, ó, dá para ver, ó. Tá até suadinha aqui, ó. Ah, tá no tombo, chega a dar sede. As pessoas que estão assistindo a live agora estão até pensando em tomar água. Por quê? Porque eu atraí a atenção delas para o líquido que está dentro e não para o que está fora. E é isso que a gente precisa perceber quando você vê uma pessoa entregando uma mensagem. Às vezes você olha a pessoa entregando a mensagem e você repugna o que a pessoa está dizendo porque ela não se enquadra dentro do teu perfil, entende? Quando eu estava nessa empresa em treinamento, isso foi na cidade de Campinas, eu estava lá e eu fiquei praticamente 90 dias em treinamento. Eu saía, ficava 15 dias dentro do centro de treinamento, voltava para casa, pousava uma noite, no outro dia ia para Curitiba, mais uma semana de treinamento. Vinha para Cascavel, eu não tinha tempo de congregar, e eu estava sentindo falta de ir à igreja, de congregar. Eu ainda tinha essa dependência, né, de estar dentro da igreja para estar congregando. E eu fui para Campinas naquela semana e eu fui assim, desejoso de frequentar um culto. E peguei o carro e comecei a procurar dentro de Campinas uma igreja para eu cultuar. E eu entrei dentro de uma igreja, inclusive era uma igreja da mesma denominação que eu estava, né, que era a Assembleia de Deus. Eu pensei, é aqui que eu vou assistir o culto hoje. Só que o que acontece? Na região que eu morava, a questão de usos e costumes dentro da igreja ainda era bastante rígida. Né? As mulheres não usavam maquiagem, não usavam calça, algumas já estavam começando com um negócio de pintar cabelo, mas a maioria ainda não. Por quê? Porque havia uma certa resistência nesse sentido em relação a costumes. Quando eu chego nessa igreja de Campinas, uma cidade anos-luz à frente da cidade que eu morava, né? Igreja muito grande, aí eu percebi uma senhorinha que me chamou muito a atenção. Uma senhora, dava para perceber que ela já era uma senhora de idade, ela estava com as unhas pintadas, bem coloridas, brinco, dava para ver que ela estava com uma maquiagem forte, e eu comecei a observar ela prestando o culto dela dentro da igreja. E eu comecei a observar, e eu olhava para ela e eu via que ela estava sentindo a presença de Deus. E eu comecei a olhar aquilo e eu falava assim, como que pode? A gente muitas das vezes fica julgando a pessoa pela parte externa dela, mas olha ali, ela está sentindo a presença de Deus. E às vezes é isso que a gente, muitas das vezes, deixa de sentir a presença de Deus. E eu já vi relato de outras pessoas, amigo meu daqui de Itapema, que foi congregar em uma outra igreja, e quando ele chegou lá, os rapazes todos tatuados, e estavam ali adorando a Deus, sentindo a presença de Deus, e ele ali olhando aquilo dali, e ele não estava entendendo, porque na mente dele só podia sentir a presença de Deus quem não tem tatuagem. E ele olhando aquilo dali, e aquilo foi chamando a atenção dele, e ele disse que durante aquele período que ele ficava observando, Deus falou no coração dele. Enquanto você está aí só olhando os outros adorar, eles estão adorando. E você já fez a tua adoração de hoje? Aí ele sentiu o baque, ele sentiu que era Deus que estava falando com ele.
E é bom quando a gente passa por esse tipo de situação, para a gente entender que o que importa é o que está saindo de dentro para fora. O externo, cara, é de cada um. Tem gente que se sente livre, né? Eu não faço tatuagem, não pretendo fazer. Mas se o camarada fez a tatuagem, é problema dele. Ele pintou a pele dele, é problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso, entende? Eu, há um tempo atrás, eu não usava barba. E sempre gostei de ter barba. E eu me sentia mal. Eu não vou usar barba, por quê? Porque os costumes da igreja não usam barba. E se eu começar a usar barba, vão falar de mim. E daí aquela questão que eu disse lá da necessidade de aprovação, eu falava muito alto. Eu ficava pensando, eu vou escandalizar. Eu sou um presbítero da igreja e se eu usar barba vai causar escândalo. O que os irmãozinhos vão pensar? E eu ficava com isso na minha mente, sabe? Até que chegou um ponto que virou a chave, eu falei, para com isso é coisa da minha cabeça. E comecei a usar e continuou tudo normal. Entende? Com a questão ali do Pablo, eu vi o seguinte, eu estava olhando o exterior, eu estava olhando a aparência dele, eu estava olhando o que ele estava falando e não o que estava falando através dele, a água que estava fluindo através da vida dele, eu estava olhando só a embalagem, entende? E diante de Deus, a gente tem que ter esse entendimento, de entender o que está fluindo. Fecha os olhos se você não está conseguindo prestar atenção na palavra que está saindo e está prestando atenção na pessoa, fecha os olhos, fica só ouvindo. Fecha os olhos e começa a ouvir e imagine que é Deus que está falando através daquela pessoa e você vai entender a mensagem que está por trás. Com certeza o Espírito Santo vai falar com você, porque a Bíblia diz assim que a palavra de Deus ela nunca volta vazia, ela sempre vai cumprir o objetivo, entende? Então, Deus tem um porquê. E muitas das vezes a gente tem essa percepção, isso, Andréia, é a questão da religiosidade. É a questão da religiosidade. Por quê? Porque você foi criado dentro de um ambiente e você foi ensinado que só aquele modelo que é o certo. E quando você vê alguém fazendo de uma forma diferente da forma que você aprendeu que é o certo, você condena. Você condena. Você diz que está errado. Outra questão. Nós nós aprendemos vamos dizer assim, idolatrar os personagens bíblicos. Quando você pega Hebreus 11, você vê ali a galeria dos heróis da fé, né? Eles são colocados ali como os heróis da fé. Você olha aquilo dali e você fala assim, meu Deus, como que eu vou conseguir ser como esse cara? Olha, o Abraão ofereceu o próprio filho dele em sacrifício. Mas você fica prestando atenção no final da vida do cara. É o final da vida do Abraão. Foi no final da vida dele que ele ofereceu o filho em sacrifício. No começo, o que ele estava fazendo? Ele estava entregando a mulher dele para ser mulher de outro cara. Porque ele não estava cuidando da família dele, não estava cuidando da esposa dele, para cuidar da vida dele, para proteger a integridade física dele. Se eles perceberem que você, Sara, é minha mulher, eles vão me matar. Então fala que você é minha irmã, porque você é minha meio-irmã. E a gente aprendeu, de certa forma, passar a mão em cima dessas coisas e achar que não, mas peraí, o Abraão não estava mentindo. Ela era meio-irmã dele. Não, o Abraão foi um vacilão. Ele entregou a mulher dele pro rei dos filisteus, pro líder dos filisteus. Então ele vacilou, ele falhou. Entende? A vida dele foi uma progressão, ela foi se desenvolvendo com o passar do tempo. Ele teve momentos de grande destaque, claro, quando no início da caminhada dele, Deus falou para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, ele obedeceu e foi. Mas no meio da caminhada, ele foi vacilando, ele foi cometendo erros. Não era para levar os parentes, ele levou o seu sobrinho Ló. Aí alguém disse, não, mas peraí, olha como que tem diferença, né? Eu digo assim, Deus falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ele foi e levou o sobrinho Ló. Daí eu falo assim, não, o Abraão errou porque ele levou o Ló. Aí o defensor do Abraão disse, não, espera aí, veja bem, não é bem assim. O Abraão, ele era o líder do clã, porque o pai dele já estava velho. O Ló tinha sido adotado pelo pai e o Ló era como se fosse filho do pai. Como o pai já não tinha mais idade para cuidar do clã, o Abraão assumiu a liderança. Quando ele assumiu a liderança, ele tinha que levar não só o seu pai, como ele tinha que levar o Ló e ele tinha que cuidar de todas as coisas. São anos
são visões diferentes. Eu continuo dizendo, o Abraão foi um vacilão. Não era para ele levar o Ló, ele levou e teve problema depois. Não era para ele entregar a Sara para ser mulher do camarada lá, era para ele defender a mulher dele com unhas e dentes. Ele falou, não, essa daqui é minha mulher. E o Deus que eu sirvo vai me guardar em vida. Quem quiser colocar a mão na minha mulher, Deus já falou, eu estarei contigo. Aonde você for, eu vou estar contigo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, vai ser abençoado. Você vai ser pai de uma multidão de nação. Aí o que ele deveria pensar? Não, eu ainda não sou pai de ninguém, então a minha vida vai ser guardada. Ele não tinha ainda essa visão. Por quê? Porque a fé dele ainda estava em desenvolvimento. Então, ele foi um vacilão no início da sua caminhada. No final, ele foi um herói. Ele chegou ao ponto de acreditar. Se eu decapitar o meu filho, se eu cortar a cabeça do meu filho fora, Deus é poderoso para trazer ele de volta à vida. Ali é o Abraão, o pai da fé. O Sansão está na galeria dos heróis da fé. Quem foi o Sansão? Um vacilão. Deus falava com ele que não era para ele fazer aquelas coisas. Ele, como um nazireu de Deus, não era para ele comer aquele tipo de alimento. Ele ia e comia. Ele foi comer lá o mel que estava lá e ele foi se entregando e voltando para Deus. Ele saía e voltava da presença de Deus. Foi um vacilão. A Raabe está na galeria dos heróis da fé. É uma ex-prostituta. Então, por que Deus faz isso? Para nos mostrar que quando ele chama as pessoas, ele não está chamando pessoa perfeitão. Ele está chamando pessoas que estão falhas, que estão no lodo, que estão no lamaçal do pecado. Ele resgata essas pessoas, ele lava ela, ele reveste ela com o Espírito Santo, ele dá poder para essa pessoa, para ela ir e ser um pregador do Evangelho, para ela ir ser uma pessoa que vai entregar a mensagem, que vai entregar os códigos, que vai viver o reino, que vai trabalhar dentro de um propósito. Mas é uma vida de caminhada em desenvolvimento. Aí você vira a página do Hebreus 11 e entra no Hebreus 12, aí lá dá a continuidade do Hebreus 11, dizendo assim, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado e prossigamos a carreira que nos está proposta. O que o Hebreus está falando ali? Ele já trouxe o Hebreus 11 falando de todos esses heróis, falando de todas essas pessoas que fica claro que são pessoas que eram pessoas que erraram, eram pessoas que vacilaram, mas Deus foi trabalhando na vida delas e elas se tornaram os nossos heróis da fé. Aí ele entra ali no Hebreus 12 falando assim, portanto é uma continuidade do capítulo 11. Ele está dando continuidade naquele conteúdo que ele já tinha falado antes. Aquilo lá era uma introdução. Agora ele vai dar continuidade dizendo assim, nós estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas. Quem é a nuvem de testemunhas? Os heróis da fé. Eles são pessoas que testemunharam que viver uma vida de fé na presença de Deus faz toda a diferença. Eles são para nós as testemunhas. Nós agora que temos o testemunho dessas pessoas, nós precisamos fazer o quê? Deixar de lado todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e vamos prosseguir com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, voltando lá atrás no início da tua pergunta, o que me fez mudar de ideia? Eu parei de olhar o rótulo e comecei a enxergar o conteúdo. Foi isso aí que eu fiz, para ressignificar. Muito bacana. Legal. Vou seguir nos códigos. Meu perfil é novo, meu, e as minhas lives estão limitadas a 1 hora. Então, daqui a pouquinho deve começar a contar um tempo aqui para mim. Eu vou encerrar essa e a gente abre outra, porque ainda tem mais alguns códigos aqui para poder passar. Vamos lá. Beleza? Vou ficar de olho aqui, aí eu te aviso. Aí a gente testa. Aí o pessoal já fica de olho também ali. A hora que cair a live, já vai começar de novo e daí vocês entram novamente. Show, valeu. Alguns agora você já até comentou. O próximo código que eu anotei, eu até coloquei os pontos que eu achei bem interessante. Você colocou um sequencial muito bacana, para mim faz muito sentido. Como que você venceu? E aí agora você já, em parte, você já explicou. Como venceu os bloqueios de religiosidade, de procrastinação, necessidade de aprovação e de escassez. Você fez isso utilizando os conteúdos gratuitos do Pablo e da internet. Tá? Eu quero reforçar esse ponto, porque esse código ele é bem poderoso. O quanto dá para fazermos, porque toda a gente pensa que, nossa, preciso gastar rir de dinheiro, que eu tenho um problema. Cara, começa a estudar. Autodesenvolvimento, um código que a gente já trouxe hoje da live de transbordo do Milton, autodesenvolvimento.
Você pode usar esse autodesenvolvimento e o Milton traz como código a utilização desses conteúdos, uma live dessa, por mensagem que nós estamos trazendo aqui, pode te ajudar a fazer uma virada de chave, vencer os bloqueios, e aí ele usou esses tipos de conteúdo, esses tipos de conhecimento para vencer bloqueios de religiosidade, procrastinação, necessidade de aprovação e escassez. Ele trouxe um código, isso aqui é importante, porque eu acho que tem muita gente do 10 em 1 que está nessa situação que o Milton trouxe do PLD. Ficou perdido quando começou o PLD, mas foi em frente, fez network, fez tarefas, tentou fazer lançamentos, o lançamento não deu certo, mas ele foi até o fim do PLD e foi para o Piorando 2022. Eu vou encerrar nesse código aqui, Milton, porque começou a contar meu tempo aqui. Eu vou encerrar para não ter ruptura, eu vou encerrar essa live e vou abrir outra para a gente continuar os códigos aqui. Beleza? Tá. Beleza, obrigado.